Minha esposa se formou em medicina e comemorou protocolando o divórcio no mesmo dia. Eu assinei sem discutir e desapareci completamente. 8 anos. Foi o tempo que passei construindo o sonho de outra pessoa enquanto o meu acumulava poeira no canto. 8 anos trabalhando em turnos dobrados para pagar a faculdade de medicina dela. 8 anos de jantares congelados porque ela estava sempre estudando. 8 anos de férias canceladas porque ela precisava se concentrar nas provas. 8 anos ouvindo que, assim que eu me formar, tudo vai ser diferente. A formatura foi numa quinta-feira de maio. Eu pedi o dia de folga no trabalho especialmente para estar lá. Até comprei uma camisa nova para a ocasião. Afinal, aquele era para ser o nosso momento, a nossa conquista, o nosso futuro finalmente começando. Eu me sentei naquele auditório lotado vendo ela atravessar o palco. Quando chamaram o nome dela, eu me levantei e aplaudi mais forte que todo mundo. 8 anos de sacrifício finalmente valendo a pena. Pelo menos era o que eu pensava. A cerimônia terminou por volta do meio-dia. Famílias tirando fotos, comemorando, fazendo planos para o jantar. Eu esperei perto do carro enquanto ela posava com os colegas de turma. Aquele diploma apertado nas mãos dela como um bilhete premiado. Quando ela finalmente veio até mim, eu esperava um abraço, um beijo, talvez até um obrigado. Em vez disso, ela me entregou um envelope pardo. O que é isso? Eu perguntei. Papéis do divórcio, ela disse como se estivesse falando do tempo. Eu já assinei a minha parte. Eu olhei para o envelope, depois para ela. Ela não estava brincando. Não tinha emoção nos olhos dela, nem hesitação na voz. Aquilo não era uma decisão impulsiva. Aquilo era planejado. Você tá falando sério agora? Mortalmente sério. Olha, eu não preciso mais de você. Eu tenho o meu diploma. Tenho ofertas de emprego. Tenho um futuro. Você foi útil durante a faculdade, mas esse capítulo da minha vida acabou. Útil. 8 anos da minha vida reduzidos a uma palavra. Útil. Então o que eu era? Algum tipo de bolsa de estudos? Ela deu de ombros. Você sabia no que estava se metendo. Eu fui clara sobre as minhas prioridades desde o primeiro dia. A medicina vinha em primeiro lugar. Agora eu sou médica e quero começar do zero. Sem peso morto. Peso morto. Era isso que 8 anos de casamento significavam para ela. Peso morto. Os colegas dela estavam começando a se juntar ao nosso redor, provavelmente se perguntando sobre o que era aquela conversa intensa. Alguns eu reconhecia das poucas festas sociais que eu tinha ido ao longo dos anos. Todos sabiam que eu era o marido que trabalhava horas extras para pagar a faculdade da amiga deles. Eu abri o envelope e folheei os papéis. Tudo já estava preenchido. Ela dividiu os bens, reivindicou o carro que queria, até listou o apartamento como só dela, já que ela ia ganhar salário de médica em breve. Eu ficava com o mínimo que a lei exigia. Você pensou mesmo em tudo, hein? Eu não sou burra. Eu sei o que eu quero. Eu olhei ao redor para os colegas dela nos observando, para as famílias comemorando ali perto, para a mulher que eu tinha apoiado por 8 anos e que agora me descartava como um livro usado. Então eu fiz algo que surpreendeu todo mundo, especialmente ela. Eu tirei uma caneta do bolso da jaqueta e assinei todas as páginas sem ler o resto. Bem ali no estacionamento, na frente dos colegas de medicina dela, eu terminei o nosso casamento com a mesma casualidade com que ela tinha começado aquela conversa. Pronto, eu disse, devolvendo os papéis para ela. Parabéns pela formatura e pelo divórcio. A boca dela se abriu. Ela esperava drama, súplicas, talvez até raiva. O que ela ganhou foi uma cooperação eficiente. Espera, é só isso? Você não vai brigar por isso? Tentar me convencer do contrário? Por que eu brigaria por alguém que acabou de me chamar de peso morto? Eu me virei e saí do carro, deixando ela parada ali com o diploma numa mão e os papéis do divórcio assinados na outra. Atrás de mim, eu ouvi os colegas dela começando a sussurrar entre si. Eu não olhei para trás. Não levantei a voz. Não fiz cena.
Simplesmente saí daquele estacionamento e da vida dela completamente. A última coisa que eu ouvi ao virar a esquina foi um dos colegas dela perguntando: quem era aquele cara? E por que ele acabou de ir embora do próprio carro? Eu continuei andando. Ela queria começar do zero sem peso morto. Perfeito. Ela estava prestes a descobrir exatamente que peso morto eu tinha carregado todos aqueles anos. 3 dias depois do incidente no estacionamento da formatura, eu sumi. Não só do apartamento, mas do estado inteiro. Enquanto ela provavelmente esperava que eu voltasse rastejando com desculpas e flores, eu estava executando o ato de desaparecimento mais completo da minha vida. A beleza de ser casado com alguém que nunca prestava atenção nas finanças era que ela não tinha ideia do que eu realmente controlava. Ela achava que ia ficar com o apartamento porque ia ganhar salário de médica. O que ela não sabia era que eu pagava o aluguel da minha conta pessoal nos últimos 2 anos, não da conta conjunta. O contrato de locação estava só no meu nome. Eu passei aqueles 3 dias liquidando tudo o que importava. Fechei as contas conjuntas e transferi a minha metade para um banco novo que ela nunca tinha ouvido falar. Cancelei os serviços públicos que estavam no meu nome. Transfira meu número de telefone para uma nova operadora. Até cancelei a assinatura do Netflix que ela adorava tanto. No sábado de manhã, eu estava carregando minha caminhonete com tudo que eu realmente me importava. Roupas, ferramentas, a louça da minha avó que ela nunca valorizou mesmo, e a minha coleção de discos vintage que ela sempre reclamava que ocupava espaço. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, virou o meu destino. Não porque eu tinha laços lá, mas porque não tinha. Uma folha em branco numa cidade onde ninguém conhecia minha história e ninguém pensaria em me procurar. O apartamento que eu encontrei não era nada chique. Um quarto a 15 minutos do centro, com vista para um estacionamento em vez do esquiline da cidade que ela sempre falava em querer. Mas era meu. Completamente, legalmente, financeiramente meu. Arranjar um emprego levou menos de uma semana. Gerenciamento de construção para uma empresa média que se especializava em prédios comerciais. O salário era bom, as horas razoáveis, e ninguém perguntava sobre a minha vida pessoal. Perfeito. Enquanto isso, de volta em São Paulo, ela estava descobrindo a realidade do recomeço dela. O primeiro sinal de problema veio quando ela tentou pagar o aluguel. Acontece que o dono do imóvel não aceita eu vou ser médica como pagamento. Quando a luz foi cortada 3 dias depois, seguida da internet, ela finalmente entendeu que eu não era peso morto afinal. Eu era a base. As mensagens dela começaram na primeira semana. Precisamos conversar. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente sumir. Eu via ela chegando e apagava cada uma sem ler além da prévia. As ligações começaram na segunda semana. 27 ligações num dia só. Eu deixei todas irem para a caixa postal, depois apaguei as mensagens sem ouvir. Se ela tivesse algo importante para dizer, podia colocar por escrito através do advogado dela. Na terceira semana, ela estava contatando meus ex-colegas de trabalho tentando pegar o meu novo contato. Meu antigo chefe me ligou para avisar que uma mulher frenética dizendo ser minha esposa tinha aparecido no escritório. Eu agradeci pelo aviso e disse que não tinha esposa. Amigos, vou fazer uma pequena pausa na narrativa. Se gostam da história e querem mais episódios como este, apoiem o canal, curtam e inscrevam-se. Isso ajuda muito na divulgação. E escrevam nos comentários de onde estão a ouvir esta história. Tenho muito interesse em saber a geografia do nosso público. Continuamos. No segundo mês veio o pânico de verdade. Ela aparentemente tentou me usar como referência para um aluguel de apartamento só para descobrir que meu antigo número de telefone estava desconectado. Ela contatou minha irmã, meus pais, até meu antigo roommate da faculdade. Cada um deles recebeu a mesma mensagem minha: eu não conheço ninguém com esse nome. O movimento mais desesperado veio no terceiro mês. Ela de alguma forma rastreou o meu novo empregador e ligou para a sede alegando que havia uma emergência familiar. Meu chefe pegou o recado e passou para mim. Eu contei a verdade. Não tinha emergência familiar porque não tinha família com aquele nome.
Ele entendeu completamente e bloqueou o número dela no sistema deles discretamente. O que ela não sabia era o quanto eu estava curtindo a minha nova vida. Porto Alegre me caía bem. O café era melhor. As pessoas cuidavam da própria vida. E ninguém esperava que eu sacrificasse o meu presente pelo futuro de outra pessoa. Eu entrei num grupo de trilhas que se reunia todo fim de semana. Comecei a fazer cursos noturnos de gerenciamento de projetos. Até comecei a namorar de novo, embora nada sério. Só redescobrindo como era ter conversas que não giravam em torno do estresse da faculdade de medicina e horários de estudo. A mulher que eu conheci numa cafeteria de livraria era tudo que minha ex-esposa não era. Ela tinha a própria carreira como designer gráfica, pagava as próprias contas, e parecia realmente interessada nos meus pensamentos e opiniões. Quando eu contei que tinha me divorciado recentemente, ela só assentiu e disse: "Bom pra você por saber quando ir embora." Sem drama, sem análise do que deu errado, sem sugestões de terapia ou segundas chances, só aceitação de que casamentos acabam às vezes e seguir em frente é a opção mais saudável. No 6º mês, eu parei de checar se minha ex-esposa tinha tentado me contatar. Eu tinha construído uma rotina que não tinha nada a ver com o horário dela, preferências ou necessidades. Acordar às 6 horas, café enquanto leio as notícias, trabalho das 7 horas às 16 horas, academia ou trilha depois do trabalho, jantar com amigos ou uma noite tranquila em casa lendo. Simples, pacífico, meu. A ironia não me escapava de que, enquanto ela provavelmente contava para os colegas sobre o recomeço dela como médica solteira, eu era o que estava vivendo de verdade do zero. Sem peso morto me puxando para baixo, ninguém tratando as minhas contribuições como conveniências temporárias. Ela queria recomeçar com uma folha em branco. Eu dei exatamente isso para ela, mas algo que ela não esperava, uma folha completamente vazia onde eu costumava estar. 3 anos da minha vida em Porto Alegre, eu estava vivendo melhor do que nos 8 anos inteiros de casamento. O que eu não sabia era que, 3 anos na carreira médica dela, minha ex-esposa estava descobrindo que a realidade tinha senso de humor. Eu descobri isso depois através de um conhecido em comum que não resistiu em fofocar. Pelo visto, o recomeço dela não saiu como planejado. Acontece que ser uma médica recém-formada não é a riqueza e prestígio instantâneos que ela imaginava. O salário inicial como residente mal era mais do que eu ganhava na construção. Exceto que agora ela tinha uma dívida de 6 dígitos e empréstimos estudantis pairando sobre a cabeça. Dívida que antigamente era problema nosso quando ela precisava da minha assinatura para os empréstimos consolidados. O apartamento que ela reivindicou nos papéis do divórcio virou um pesadelo financeiro em 6 meses. Sem a minha renda sustentando o aluguel, contas e compras, ela queimou as economias antes do primeiro contra-cheque da residência chegar. Ela acabou arranjando 2 companheiras de quarto só para fechar as contas, dividindo o espaço que ela estava tão animada em ter só para ela. Essas companheiras, segundo a minha fonte, não ficaram impressionadas quando descobriram que ela tinha se divorciado do marido logo depois da formatura, especialmente quando perceberam que estavam basicamente subsidiando o estilo de vida que ela planejava financiar com salário de médica que não estava se materializando tão rápido quanto esperado. O horário de trabalho dela era brutal. Semanas de 80 horas, plantões noturnos, estar de sobreaviso nos fins de semana que ela planejava curtir a liberdade recém-conquistada. A vida social que ela imaginava como médica solteira bem-sucedida virou cochilos entre turnos e vivendo de comida de refeitório de hospital e energéticos. Enquanto isso, eu estava prosperando. A empresa de construção que eu entrei me promoveu para gerente de projetos sênior. Meu salário aumentou bastante, e eu estava lidando com alguns dos maiores projetos comerciais em Porto Alegre. Comprei uma casinha pequena com um quintal decente, nada chique, mas completamente minha. Sem parcelas de financiamento compartilhadas, sem planejamento financeiro conjunto, sem pedir permissão para compras. O grupo de trilhas virou o centro do meu círculo social. Todo fim de semana, faça chuva ou faça sol, a gente explorava trilhas diferentes pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Eu estava na melhor forma da minha vida, tinha um grupo sólido de amigos, e me sentia genuinamente contente pela primeira vez em anos. A designer gráfica que eu conheci na livraria virou algo mais sério. A gente estava junto há mais de um ano, levando as coisas devagar e firme. Ela apreciava que eu não estava apressando nada dado o meu divórcio recente. O que ela não sabia era o quão refrescante era estar com alguém que contribuía igualmente para o relacionamento em vez de me tratar como um sistema de suporte financeiro. Ela tinha a própria casa, o próprio carro, a própria poupança. Quando a gente saía para jantar, ela insistia em dividir a conta. Quando eu cozinhava no meu lugar, ela trazia vinho e sobremesa. Quando ela cozinhava no dela, eu cuidava da limpeza e levava flores. Tudo parecia equilibrado e recíproco. Mas voltando à situação da minha ex-esposa. O ponto de ruptura para ela aparentemente veio no segundo ano de residência. Ela estava num horário particularmente brutal quando o carro dela quebrou. Problemas graves do motor que custariam mais para consertar do que o carro valia. No passado, isso teria sido problema meu para resolver. Eu teria arranjado financiamento, negociado com mecânicos, talvez até pedido dinheiro emprestado para a família se necessário. Agora, ela enfrentava sozinha com cartões de crédito no limite e sem poupança. Ela acabou usando o transporte público por 3 meses antes de finalmente se qualificar para um empréstimo num carro usado com parcelas que comiam uma boa parte do orçamento apertado dela. A experiência toda aparentemente desencadeou uma espécie de despertar sobre o que ela tinha perdido quando descartou o peso morto dela. Foi quando a busca de verdade começou. Primeiro, ela tentou redes sociais, mas eu deletei todas as minhas contas antigas e nunca criei novas com o meu nome real. Depois, ela contatou todos os amigos em comum que a gente tinha, mas a maioria escolheu lados depois do divórcio, e o lado dela não estava ganhando. Ela contratou um detetive particular depois de 2 anos de buscas fracassadas. Até pagou um adiantamento de R$ 1.000 de dinheiro que ela não podia gastar. Ele encontrou endereços antigos, empregadores anteriores, até rastreou familiares que não contaram nada útil. O avanço veio quando ela abusou do acesso dela a bancos de dados médicos durante o 3º ano de residência. Ela de alguma forma teve a ideia de pesquisar registros de emprego hospitalar em vários estados, procurando meu nome em descrições de empregos relacionados à construção. Pelo visto, ela imaginou que eu eventualmente precisaria de cuidados médicos em algum lugar, e se eu mantivesse o mesmo tipo de emprego, ela poderia encontrar uma pista. Era um tiro no escuro que não devia ter funcionado, mas funcionou. Um exame de rotina que eu fiz pelo plano de saúde do meu empregador criou um registro que apareceu na busca dela. O hospital era em Porto Alegre, e o emprego listado era numa grande firma de construção. Ela tinha me encontrado. Depois de 3 anos de busca, ela finalmente tinha uma localização geral e informação suficiente para me rastrear completamente. O que ela não sabia era que o homem que ela procurava tinha evoluído muito além da pessoa que ela descartou naquele estacionamento da formatura. Eu não era mais o mesmo cara que trabalhava a turnos dobrados para pagar as contas dela. Não era mais o homem que aceitava ser chamado de peso morto e útil. Eu era alguém que construiu uma vida inteiramente nova sem ela nela. Alguém que provou que a avaliação dela do meu valor estava completamente errada. Alguém que seguiu em frente tão completamente que o nome dela mal passava pela minha cabeça mais. Ela estava prestes a descobrir que, quando você joga fora algo valioso, você não decide 3 anos depois que quer de volta. A ligação começou numa terça-feira de manhã em março. Meu telefone mostrou 17 chamadas perdidas de um número que eu não reconhecia. Depois as mensagens começaram a inundar. Eu sei que você está recebendo essas mensagens. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Eu cometi um erro e quero consertar. Por favor, só me liga de volta. Eu apaguei cada mensagem sem ler além da prévia. Depois de 3 anos de silêncio completo, eu não estava interessado em qualquer crise que de repente a fez lembrar da minha existência. As ligações continuaram por 2 semanas. Números diferentes agora, provavelmente telefones emprestados de colegas ou amigos.
Eu bloqueei cada um assim que identifiquei o padrão. 17 ligações na terça, 23 na quarta, 31 na quinta. Ela estava escalando, ficando mais desesperada a cada dia de silêncio. Depois ela ficou criativa. Meu telefone do trabalho tocou numa sexta tarde. Eu estava no canteiro de obras revisando plantas quando a recepcionista da sede ligou. Ei, tem uma mulher aqui dizendo ser sua esposa. Diz que tem uma emergência familiar e precisa falar com você imediatamente. Como ela é? A recepcionista descreveu ela perfeitamente. Minha ex-esposa tinha de alguma forma encontrado meu empregador e dirigido até Porto Alegre. Ela estava sentada no lobby agora mesmo, provavelmente inventando alguma história sobre notícia médica urgente ou crise familiar. Diz pra ela que você não conseguiu me achar e que eu tô fora do estado num projeto pelas próximas 2 semanas. Pega o contato dela e avisa que alguém vai ligar de volta. Entendi. Devo ligar de volta mesmo? Não. 1 hora depois, meu chefe ligou com uma atualização. Ela esperou no lobby por 3 horas perguntando repetidamente se eu tinha retornado alguma ligação ou aparecido em canteiros diferentes. Quando ficou claro que eu não ia aparecer, ela deixou o número dela e uma nota escrita à mão. O que a nota dizia? Algo sobre como vocês dois precisam discutir o futuro juntos. Ela parecia bem chateada quando percebeu que a gente não ia ajudar a te rastrear. Obrigado por lidar com isso profissionalmente. Sem problema. A gente lida com ex-esposas loucas às vezes. Vou sinalizar as informações dela caso ela volte. Ela não voltou ao escritório, mas encontrou outras maneiras de se fazer presente. Ela aparentemente passou o fim de semana dirigindo por Porto Alegre procurando minha caminhonete em condomínios e estacionamentos de restaurantes. Um dos meus amigos de trilha me ligou domingo à noite para avisar que uma mulher com a descrição dela o abordou numa cafeteria alegando estar procurando o marido desaparecido e mostrando uma foto no celular. Cara, eu não contei nada para ela, mas ela parecia bem determinada. Disse que estava procurando há 3 anos. Obrigado pelo aviso. Se ela te abordar de novo, você nunca ouviu falar de mim. Copiado. Segunda trouxe uma estratégia nova. Ela descobriu que eu morava em algum lugar de Porto Alegre e decidiu espalhar a busca pela cidade. Ela postou em grupos de bairro no Facebook, apps de vizinhos, até no Craigslist de conexões perdidas, tudo com a mesma mensagem básica. Procurando meu marido. Perdemos contato depois da minha residência médica. Por favor, me ajudem a reconectar. Minha namorada designer gráfica me mostrou uma das postagens na terça à noite. A gente estava cozinhando jantar no meu lugar quando ela abriu o Facebook no celular. Isso é estranho. Uma mulher tá postando em todos os grupos de Porto Alegre procurando o marido dela. Tá usando uma foto que parece ter sido tirada anos atrás e a coisa toda soa desesperada. Eu olhei a postagem. Com certeza, era uma foto minha do nosso casamento, provavelmente tirada num jantar fora que eu tinha esquecido. A legenda lia como algo de anúncio de conexões perdidas cheio de arrependimento e promessas de consertar as coisas. Parece alguém que não entende que algumas pontes não podem ser reconstruídas depois de queimadas. Minha namorada assentiu. Os comentários são bem brutais. A maioria tá dizendo pra ela que, se o marido quisesse ser encontrado, não teria sumido tão completamente. Ela estava certa. A seção de comentários estava cheia de gente apontando o óbvio. Homens não somem completamente a menos que tenham motivos muito bons. Várias mulheres compartilharam histórias próprias sobre ex-maridos que foram no Contact, e o consenso era claro. Esse nível de evasão significava que um dano sério tinha sido feito. Quarta trouxe o movimento mais desesperado ainda. Ela de alguma forma pegou o meu endereço. Eu cheguei em casa do trabalho e encontrei ela sentada no carro dela do lado de fora da minha casa. Ela estava lá tempo suficiente para atrair a atenção dos vizinhos porque a dona Maria do outro lado da rua me parou quando eu entrei na garagem. Aquela mulher tá parada aí desde o meio-dia, perguntando para todo mundo que passa se conhece você.
Eu disse para ela, nunca te vi na minha vida. Obrigado. Se ela te abordar de novo, fique à vontade para chamar a polícia sobre comportamento suspeito. Eu estacionei na garagem e entrei pela porta lateral, evitando qualquer contato com o carro dela. Ela sabia que eu estava em casa agora, o que significava que o confronto de verdade estava vindo. A campainha começou a tocar por volta das 19 horas. Toques contínuos, agressivos que duravam 2 minutos de cada vez, depois batidas, depois mais toques. Eu ignorei tudo, continuando com a minha rotina normal de jantar e leitura. Por volta das 21 horas, ela começou a gritar pela porta. Eu sei que você tá aí. Eu vi a sua caminhonete na garagem. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Eu dirigi 16 horas para chegar aqui. Não vou embora até você pelo menos me ouvir. Os vizinhos com certeza estavam assistindo o show. Eu vi as luzes das varandas acendendo pela rua toda. Gente provavelmente se perguntando que tipo de drama estava rolando no quarteirão geralmente quieto deles. Eu liguei para a linha não emergencial da polícia. Gostaria de reportar alguém invadindo propriedade e perturbando a paz na minha residência. É a minha ex-esposa, e ela tá aqui há várias horas, se recusando a ir embora. O policial que chegou 20 minutos depois foi profissional e eficiente. Eu assisti pela janela enquanto ele falava com ela por uns 10 minutos. Ela estava animada, gesticulando para minha casa, provavelmente explicando a busca de 3 anos dela e a necessidade desesperada de reconectar. Ele bateu na minha porta, e eu respondi, Senhor, a mulher alega ser sua ex-esposa e diz que precisa discutir assuntos importantes com você. Você quer falar com ela? Não, a gente tá divorciado há 3 anos e eu não tenho interesse em nenhuma comunicação com ela. Gostaria que ela fosse removida da minha propriedade. Entendido. Vou escoltá-la para fora e explicar que ela precisa deixar você em paz. Pela janela, eu vi ele voltando para o carro dela e tendo outra conversa. Essa foi claramente mais firme porque ela entrou no carro e foi embora sem olhar para trás para minha casa. Meu telefone apitou com uma mensagem de um número desconhecido 5 minutos depois. A polícia não pode me impedir de te amar. Vou esperar o tempo que for preciso. Eu tirei print da mensagem e adicionei ao arquivo que eu tinha começado a manter. Se isso escalasse mais, eu queria documentação de tudo. 3 anos de silêncio seguidos de 2 semanas de desespero. Ela tinha me encontrado, mas estava prestes a aprender que encontrar alguém e reconectar com ele são 2 coisas completamente diferentes. Ela me encurralou no Leroy Merlin num sábado à tarde. Eu estava carregando madeira na caminhonete para um projeto de deck quando ouvi a voz dela atrás de mim. Por favor, não vá embora. Me dá só 5 minutos. Eu me virei e encontrei ela parada a 3 metros de distância, parecendo que não dormia há dias. Ela estava mais magra do que eu lembrava, com olheiras escuras e aquela energia frenética de alguém vivendo de puro desespero. 5 minutos para quê? Para pedir desculpas. Para explicar, para pedir outra chance. Eu fechei a tampa da caçamba e encarei ela completamente. Você teve 8 anos de chances. Usou todas num estacionamento há 3 anos. Eu estava estressada. A faculdade de medicina era opressora e eu disse coisas que não queria dizer. Me arrependo todo dia desde então. Qual parte você se arrepende? De me chamar de peso morto ou de descobrir que o peso morto na verdade mantinha sua vida no ar? Ela se encolheu com isso. Eu nunca devia ter dito aquelas coisas. Eu estava com medo de começar a carreira e achava que precisava ser completamente independente para provar que podia ser médica. Como tá indo isso para você? A mandíbula dela apertou. Tá sendo mais difícil do que eu esperava. As horas, o dinheiro, tudo. Eu percebo agora que desisti da melhor coisa da minha vida por uma carreira que não é o que eu pensava que seria. Eu me encostei na caminhonete e cruzei os braços. Então, me deixe entender. Quando você achava que ia ser rica e bem-sucedida, você me jogou fora como lixo.
Agora que a realidade bateu e você tá lutando, de repente eu sou a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Não foi assim. Foi exatamente assim. Você mesma disse. Não precisava mais de mim. Eu era útil durante a faculdade, mas aquele capítulo acabou. Lembra? Ela olhou para o chão. Eu tava errada. Sim, você tava errada sobre muita coisa. Eu sei que te machuquei, mas a gente pode consertar isso. A gente tinha algo bom antes da medicina tomar conta de tudo. A gente pode ter isso de novo. Eu quase ri. A gente nunca teve nada bom. Eu tive 8 anos sendo seu sistema de suporte pessoal enquanto você perseguia o seu sonho. Você teve 8 anos de trabalho financeiro e emocional grátis enquanto descobria a sua carreira. São dois relacionamentos completamente diferentes. Isso não é justo. Justo? Você quer falar de justo? Deixa eu te contar o que foi justo. Você ganhou exatamente o que pediu. Um recomeço sem peso morto. Eu ganhei exatamente o que merecia depois de 8 anos sendo subestimado. Uma vida onde eu sou valorizado. Eu te valorizo. Sempre valorizei. Você valorizava o que eu fornecia. Tem diferença. Ela se aproximou e eu via lágrimas se formando nos olhos dela. Eu te amo. Sempre te amei. Só me confundi com as prioridades. Não, você não se confundiu. Você foi honesta. Pela primeira vez em 8 anos, você me disse exatamente o que pensava de mim e do nosso casamento. A única coisa que mudou foram as suas circunstâncias. As pessoas mudam. Eu mudei. Mudou mesmo? Ou você só tá desesperada porque ser adulta é mais difícil do que esperava? Ela ficou quieta por um longo momento, depois tentou uma abordagem diferente. O que eu posso fazer para provar que sou diferente agora? Nada. Por que eu sou diferente agora também? O que você quer dizer? Quero dizer que eu não sou o mesmo homem que você descartou há 3 anos. Aquele cara que trabalhava a turnos dobrados para pagar as suas contas, ele se foi. O cara que aceitava ser chamado de peso morto e útil, ele não existe mais. Você tá falando com alguém completamente diferente. Eu não acredito nisso. As pessoas não viram simplesmente pessoas diferentes. Viram sim. Especialmente quando são forçadas a reconstruir a vida inteira do zero. Quer saber o que eu aprendi nos últimos 3 anos? Ela assentiu. Eu aprendi que sou uma companhia bem boa quando não estou constantemente preocupado com os níveis de estresse de outra pessoa. Aprendi que tenho interesses e hobbies que não giram em torno de horários de faculdade de medicina. Aprendi como é ter conversas que não terminam com alguém reclamando de professores ou rodízios ou provas de residência. O rosto dela estava ficando mais vermelho a cada ponto que eu fazia. Aprendi que, quando você namora alguém que tem a própria carreira e o próprio dinheiro, relacionamentos viram parcerias em vez de casos de caridade. Aprendi que respeito mútuo é possível quando as duas pessoas contribuem igualmente. Você tá namorando alguém? Eu tô noivo de alguém. As palavras bateram nela como um soco físico. Ela deu um passo para trás e pôs a mão no peito. Noivo. Há 3 meses. Vamos casar em setembro. Mas a gente ainda é casado. Não, não somos. Você me divorciou, lembra? Papéis assinados e tudo. Muito bem manejado. Na verdade, quero dizer, a gente ainda poderia se você quisesse tentar de novo. Eu não quero tentar de novo. Quero continuar seguindo em frente com alguém que me escolheu quando tinha opções, não alguém que só me quer de volta porque as outras opções não deram certo. Ela estava chorando abertamente agora. Isso não era para ser assim. Como era para ser? Você aparecia depois de 3 anos, pedia desculpas por me tratar como lixo, e eu era para aceitar você de volta na minha vida com gratidão. Sim. Não, eu não sei. Eu só pensei que se eu te encontrasse e explicasse.
Você pensou que eu ia estar sentado esperando você perceber o erro. Como se eu estivesse no pause até você decidir que precisava de mim de novo. Ela não respondeu, mas a expressão no rosto dela confirmava exatamente o que ela estava pensando. Aqui vai uma coisa que você nunca entendeu sobre mim. Eu não fico esperando as pessoas descobrirem o meu valor. Quando você me jogou fora, eu te levei a sério e segui em frente completamente. O homem que você está procurando se casou com alguém que o aprecia desde o primeiro dia. Eu poderia te apreciar agora. Tarde demais. Alguém já faz isso. Eu abri a porta da caminhonete e entrei. Ela ficou lá me assistindo, provavelmente esperando que eu mudasse de ideia ou oferecesse algum tipo de esperança para a reconciliação. Em vez disso, eu baixei o vidro e dei um conselho final para ela. Da próxima vez que você encontrar algo valioso, tenta não jogar fora só porque acha que encontrou algo melhor. A maioria das pessoas só tem uma chance de cometer esse erro. Eu fui embora, deixando ela parada no estacionamento do Leroy Merlin com a mesma expressão que ela tinha há 3 anos quando eu assinei os papéis do divórcio. A diferença era que dessa vez ela entendia exatamente o que tinha perdido. 2 semanas depois do encontro no Leroy Merlin, ela fez um último movimento desesperado. Ela apareceu no meu trabalho de novo, dessa vez com uma história diferente. Ela disse para a recepcionista que era médica com informações médicas urgentes sobre a minha saúde que precisavam de discussão imediata. Meu chefe me chamou no escritório dele. Sua ex está de volta dessa vez. Alegando emergência médica. Devo chamar a segurança? Na verdade, deixe eu lidar com isso pessoalmente. Eu fui até o lobby onde ela estava esperando, ainda de uniforme de plantão do que provavelmente foi um turno noturno. Ela parecia pior do que antes, como se tivesse sobrevivido só de café e esperança falsa. Emergência médica? Eu perguntei. Eu precisava te ver. E você achou que se passar por médica com informações de saúde urgentes era o jeito apropriado de fazer isso? Eu sou médica. Você também é mentirosa. Não tem emergência médica nenhuma, tem? Ela balançou a cabeça, lágrimas começando de novo. Aqui vai o que vai acontecer. Vou te dar 2 coisas e depois isso acaba para sempre. Eu tirei um envelope do bolso da jaqueta. Primeiro, isso é uma medida protetiva. Qualquer contato adicional de você, direto ou indireto, vir assunto legal que inclui aparecer no meu trabalho, na minha casa, contatar meus amigos ou criar emergências falsas. As mãos dela tremiam enquanto pegava o envelope. Segundo, isso é para você. Eu entreguei um convite de casamento. Meu nome e o da minha noiva estavam impressos em letra elegante junto com a data de setembro e o local em Porto Alegre. Eu quero que você entenda que eu não tô só seguindo em frente de você. Eu já segui em frente completamente. A vida que eu tô construindo não tem nada a ver com a vida que a gente teve juntos. Ela olhou para o convite como se ele pudesse sumir se piscasse. Minha noiva sabe de você. Sabe do nosso casamento, do divórcio, e da sua tentativa recente de reconectar. Ela não se sente ameaçada por você porque entende algo que você nunca entendeu. O quê? Que quando alguém te escolhe todo dia em vez de só te manter por perto até algo melhor aparecer, cria um tipo completamente diferente de relacionamento. A segurança tinha chegado e estava esperando ali perto, provavelmente chamada pela recepcionista quando percebeu o que estava acontecendo. Esses senhores vão te escoltar até o seu carro. Se eu te vir de novo, se ouvir de você de novo, se você contatar alguém na minha vida de novo, a próxima conversa vai ser com o meu advogado e a polícia. Ela estava chorando mais forte agora, apertando a medida protetiva e o convite de casamento. Eu sei que cometi erros, mas isso parece cruel. Cruel seria te iludir, deixar você achar que tinha esperança ou fingir que 3 anos reconstruindo a minha vida podiam ser apagados com um pedido de desculpas. Isso é honesto. Eu te amo. Eu sei que você acha que ama, mas amor não é algo que você descobre quando tá desesperada. Amor é o que você nutre quando tem escolhas.
A segurança avançou e ela deixou eles a guiarem para a saída. Na porta, ela se virou uma última vez. Você vai me perdoar algum dia? Eu já perdoei. Por isso consegui seguir em frente completamente. Ela foi embora e eu nunca mais a vi. 6 meses depois, eu casei com a minha noiva numa cerimônia pequena cercado de gente que me viu construir uma vida nova do nada. Nos meus votos, eu prometi escolhê-la todo dia, não só quando conveniente. Ela prometeu a mesma coisa de volta. Às vezes a melhor vingança não é se vingar. É viver tão bem que as pessoas que te descartaram percebem que deram embora algo insubstituível. Minha ex-esposa queria um recomeço sem peso morto. Eu dei exatamente isso para ela e construí algo melhor do que qualquer coisa que a gente já teve juntos. Ela ganhou o que pediu. Eu ganhei o que merecia. A gente finalmente estava livre. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Vou te esperar na próxima história. Até breve.